que a paz e a sabedoria do Mestre Jesus seja uma constância em nossas vidas. A lei do trabalho, esse tema ele foi construído a partir de artigos da revista Reformador do mês agora de agosto. E muitos foram os oradores, muitas foram as palestras a respeito desse tema. Integralmente ou não, muito já tem se falado sobre o trabalho dentro da doutrina espírita. E é justamente esse o foco que nós gostaríamos de refletir esta noite, ou estimular a reflexão de todos nesta noite. O trabalho fraterno, o trabalho caritativo, o trabalho como antídoto para a nossa evolução, e não o trabalho profissional, onde provém a nossa renda e o nosso sustento. Então é sempre bom tratarmos de assuntos deste respeito. Para iniciarmos, escolhemos uma história simples, contida no livro Perfis da Vida, de Divaldo Franco. E ele também comenta essa história e aborda a questão do trabalho. Porque o trabalho é realmente uma lei divina, uma lei natural, uma das mais importantes para o nosso progresso, como foi dito na prece, intelectual e moral também. E o título é O Tesouro do Trabalho. E o trabalho é tesouro mesmo? Com certeza. O trabalho é um grande tesouro que temos na mão e muitas vezes não damos valor ou não damos a ele a eficiência que precisamos para nos salvar. E conta-se que um pescador preguiçoso estava à beira do lago e começou ali a sonhar. E o seu sonho foi de grande significado, porque ele percebeu que estava em um grande campo e que tinha encontrado um objeto de ferro e começou então, curiosamente, mexeu esse objeto de ferro, analisou, estudou e resolveu colocar a mão lá na cumbuca. E ele percebeu que achou uma moeda de ouro. Cada vez que ele tirava a moeda de ouro, colocava a mão de novo, mais caía moedas. Parecia uma coisa infinita. E ele então ficou admirado, surpreso, e concluiu que estava rico, que iria ficar rico e queria viver toda a vida rico. Ficou feliz da vida, mas acordou. O sonho acabou. E ele então resolveu procurar um sábio ali da redondeza, um senhor muito experiente, muito sabido, e então procurou a este venerável mestre o significado daquele sonho para ele. E o mestre disse: olha, meu filho, o seu sonho não tem nada de fantasioso, é muito fácil de qualquer pessoa decifrar. Não precisa nem ser sábio. Você é um pescador. Então vá até o lago com a sua rede e jogue-a para ver o que acontece, para você descobrir o significado do seu sonho. E assim ele fez, jogou a rede, a correnteza estava muito grande, e ele conseguiu inclusive ouvir os barulhos dos cardumes. E aí então ele começou a jogar a rede. Quanto mais ele jogava a rede, mais ele retirava grandes quantidades de peixe. E cada vez mais peixe, e cada vez mais peixe. E parecia que ele tinha pescado já a quantidade do mês inteiro em poucos minutos. Nesse momento que estava ali ocupado, naquela labuta, no labor ali da pescaria, eis que passa às margens do lago um mercador e admira os cestos cheios de peixe, oferece então uma quantia muito boa, razoável para a época, para as leis de mercado, da oferta e da procura, e ele então resolve vender essa quantidade enorme de peixe. E aí ele concluiu: olha, que a cumbuca de ferro era o lago, e a sua mão simbolizava justamente as redes cheias de peixe. Que maravilha! Mas nós sabemos que a vida não é assim. Nós sabemos que o trabalho nem sempre nos dá de retorno grandes lucros ou grandes realizações. Mas essa pequena história, ela traz uma reflexão muito importante. Nós espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, estudiosos, leitores, frequentadores da casa espírita. Uma questão muito importante. Muitas vezes, lendo, estudando, indo a palestras, participando do movimento espírita, nós temos uma visão muito romântica da vida. Muito romântica e contemplativa.
Não é? Muitas vezes é assim. Como é bom ser uma pessoa melhor, como é bom fazer diferente, lutar para ser uma pessoa melhor, fazer caridade, mas fica só na teoria. E aí sonhamos em encontrar o tesouro de nos salvar, de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de vencer as nossas más tendências, os nossos vícios, mas fica só na intenção. E falta-nos justamente o trabalho, a prática. Percebemos, volvendo a olhar para trás, que desde muito as casas espíritas pedem socorro, mais trabalhadores, mais pessoas, porque enquanto outras religiões pedem dinheiro, nós pedimos trabalho. Porque é realmente o trabalho que vai nos transformar. É realmente o trabalho que vai nos disciplinar. É realmente o trabalho que vai fazer com que possamos vencer as nossas más tendências. De que adianta ser expert em espiritismo? De que adianta saber muita coisa? E ficamos ainda de braços cruzados. É uma reflexão muito importante. O que estamos fazendo das nossas vidas? O que estamos fazendo com a nossa atual reencarnação? Nós tivemos informações em um curso espírita há poucos dias de que muitos são os espíritas que, quando desencarnam, pedem para morrer no mundo espiritual, diante das atribulações da consciência pesada, do arrependimento, da frustração, do sentimento de culpa, de ter estado aqui onde estamos e de não ter aproveitado a vida que temos. Porque a existência é uma só, o tempo é um só, mas as vidas são várias. E muitas vezes jogamos fora as nossas vidas, justamente pela ociosidade, pela visão contemplativa, pela visão romântica da vida. E aí o trabalho fica esquecido. Porque já falamos aqui outras vezes que o que mais nos encantou na doutrina espírita foi a sua profundidade de conhecimento, a sua objetividade, a clareza de informações, a lógica que nós passamos a ter da visão de vida, mas sobretudo a simplicidade, mas sobretudo o trabalho como o instrumento necessário que devemos ter nas mãos para o nosso aperfeiçoamento a partir do momento que ajudamos os outros. Então o tesouro do trabalho está justamente nesta força de vontade, nesta iniciativa que devemos ter em trabalhar e tirar essa visão romântica da vida, porque trabalhar exigirá de nós renúncia, a renúncia do prazer, do convívio familiar, a renúncia das coisas fúteis, mas por trás teremos pessoas muito mais úteis. E devemos realmente administrar tudo, porque família é importante, trabalho profissional é importante, lazer também é importante. Mas devemos pensar, incluir no nosso projeto de vida o trabalho fraterno. Precisamos disso já, urgentemente. Então depois da palestra, a direção da casa deverá receber muita gente, muitos voluntários interessados em trabalhar. Mas não é só assim. Nós aprendemos, e a doutrina espírita, a Federação Espírita Brasileira, defende que o estudo, o voluntário consciente, a fé raciocinada é que deve nos mover. De nada adianta ter boas intenções e vontade de trabalhar, mas não sabe o que está fazendo. E no primeiro obstáculo, na primeira crise, perde-se a paciência, a perseverança e abandona tudo e vai-se embora e joga tudo para o ar e acha que trabalho espírita, que movimento espírita, que caridade é muito difícil de se fazer e joga mais uma vez fora a oportunidade e mais uma vez fora a reencarnação. Então, estudar. O ESP, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí sim, o voluntário, o trabalhador espírita cristão, consciente, intelectualmente preparado, ele indicará, direcionará o seu trabalho de forma mais eficiente. E mais difícil ele abandonará o trabalho, porque terá consciência do que quer e do que deverá fazer.